neste canal Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Olá a todos, eu sou Arsênio Tardivo do canal Arsênio Tardivo e você. Não esqueça, assista o vídeo até o final porque vale a pena. E deixe seu like. E também não esqueça de se inscrever. Eu preciso crescer. Eu preciso que você se inscreva no meu canal e deixe seu recadinho lá também. Vou passar o telefone de contato aqui. É 11 99465 9382. É o Arsênio Tardivo e você. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo no Brasil ou em qualquer país do mundo. Você que está em qualquer país onde chega a internet aí, receba o nosso carinho, nossa saudação a você, desejando desde já para você um ótimo dia. Você que vai nos assistir, que ainda está nos assistindo, passe para os amigos, para os familiares aí, né? Vamos assistir o vídeo que vale a pena você assistir o vídeo até o final. E hoje, como o nosso canal aqui é um canal de entrevistas, nós vamos entrevistar hoje uma pessoa muito importante, empresário aqui da cidade de Guarulhos. Nós estamos na cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo. Hoje eu vou conversar com Ismael Durães, sócio da MGD Corretora. Tudo bem, Ismael? Tudo bem, Arsênio. Primeiramente, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu trabalho com seguros, né, já há algum tempo, né? Praticamente aí, somando o meu tempo aí de funcionário de seguradora, trabalhei numa das maiores seguradoras do país. E depois como corretor de seguro desde 2009, né? Já são quase 40 anos aí na atividade de seguros, né? Então, obrigado pela oportunidade aí, boa tarde a todos. E vamos aí para esse bate-papo aí, falar um pouco aí do nosso segmento, né? Que é um segmento tão importante para a nossa população, né? Que é o seguro, né? Na verdade é a proteção do patrimônio, né? Seja ele um patrimônio material ou pessoal, né? Perfeito. E a MGD Corretora, ela já existe há quanto tempo no mercado? A MGD Corretora, ela nasceu em 2009, né? E nós estamos no mercado desde então, né? Ou seja, já vamos para o 16º ano atuando como corretor de seguros, todas as modalidades de seguros, né? Que a gente tem aí para estar ofertando ao cliente, pensando sempre na proteção, né? Nada mais é do que o seguro é a proteção. Perfeito. Agora, uma outra coisa, a cultura do seguro aqui no Brasil, ela é muito bem recebida porque a gente vê falar de outros países, né? E aqui no Brasil parece que o pessoal não tem muita cultura em certos seguros, que nós vamos citar depois alguns seguros. Cita para nós aí, por gentileza. Na verdade, outros países, eles têm mais o aculturamento do seguro, né? Da proteção em si, né? Quando a gente fala em seguro, a gente fala em proteção. E a gente ainda vê muita resistência, né, das pessoas quando a gente fala de um seguro de vida, quando a gente fala de um seguro da residência ou até mesmo das empresas. A gente vê as pessoas com maior dificuldade ou, na verdade, com muito sacrifício, suor, que às vezes eles pegam as suas economias e montam-se empresas e não fazem seguros. Ele acha que nunca vão acontecer e isso às vezes dificulta no sentido de você estar colocando seguro para essas pessoas. Há uma resistência. No seguro de vida, as pessoas acham que nunca vão acontecer. Então, o seguro no Brasil, ele comparado a outros países, ele tem muito a caminhar. Embora a gente cresce a todo ano, o mercado segurador como todo, ele cresce todo ano, todos os anos, né? Ele vem crescendo, mesmo nas dificuldades econômicas que o país atravessa em dados momentos, as pessoas elas também tendem a fazer mais seguros para se proteger cada vez mais, né? Porque a gente vê assim famílias que às vezes
eles investem no negócio, ou a pessoa tem o sonho da casa própria, ou compra o automóvel e às vezes dá uma entrada, faz o financiamento do veículo. E quando fala de seguro, há uma certa resistência, né? Perfeito. Então, nós estamos hoje num bate-papo gostoso aqui, bem descontraído aqui, né? Tem hora que a gente até esquece de desligar o celular, como a gente está conversando nesse podcast. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o impacto do seguro na economia. Tem impactado bastante, tanto na economia, no sentido de movimentar, né, o que movimenta bilhões as seguradoras, né, em arrecadação de prêmios, também indenizações, né, que a gente às vezes fala que as seguradoras arrecadam, mas elas também pagam-se as indenizações, né. A gente tem aí grandes exemplos aí no Sul, né, as enchentes, agora aqui no estado de São Paulo, recentemente aí as chuvas fortes, os vendavais, né, os alagamentos. Então os seguros, eles estão aí para poder reparar esses danos. E às vezes a gente vê pessoas, né, dando entrevistas ou falando sobre os ocorridos aí, né, desses eventos naturais, e às vezes na questão do seguro de veículo, principalmente, né, o automóvel, né, que às vezes a pessoa está se locomovendo, residência-trabalho, trabalho-residência, ou exerce atividade com o automóvel, está na rua trabalhando, e muitas vezes o veículo é financiado e aí ele se depara com alagamento, com enchente, o carro é arrastado, e a preocupação da pessoa em proteger aquele bem, porque às vezes ele não tem o seguro e ele vai ficar com prejuízo, né? Imagina você compra um veículo financiado e esse veículo sofre um dano e esse dano caracteriza-se uma perda total. Você perdeu o veículo. Aí você vai ficar sem o bem e vai ter que continuar pagando o financiamento, né? Então, o seguro, ele está ali para poder equilibrar, né? Manter o equilíbrio econômico. Né? Perfeito. Então, se ele não tem o seguro, a dificuldade que ele vai passar a enfrentar até ele arrumar recursos para restabelecer o seu equilíbrio econômico, ou seja, pagar a dívida e adquirir outro bem, né? Exatamente. Então, o papel do seguro é importante nisso. Falar nas residências também, né? Você tem um seguro, você tem uma residência, e toda residência, ela requer manutenção. Mas aí você programa para fazer, você vai lá, quer pintar a casa, você se programa para pintar a casa. Você quer trocar um telhado, você se programa para trocar um telhado. Se você não consegue trocar todo o telhado, se você precisa de uma reforma grande, você vai fazendo aos poucos de acordo com o teu poderio econômico. Aí se você pega um evento natural, que é um evento que não tem controle, você não tem domínio sobre aquilo, e você tem um desfalque grande, você tem uma ocorrência, que essa ocorrência vem destelhar a sua casa toda de uma vez, além do destelhamento, outros danos que porventura venha a causar, você vai ter que reparar isso. E se você for reparar e ter que dispor do recurso de uma vez só, vai pesar no seu orçamento. Aí se você tem um seguro, você aciona o seguro. O seguro, ele vai respaldar você no custeio de fazer estas obras de reconstrução, né? Perfeito. Então, e outra coisa, fala um pouquinho sobre o seguro residencial, né? A contratação e quais são as coberturas. Eu, por exemplo, tenho seguro a vida inteira, desde quando eu construo casas, praticamente que eu tenho as casas assim, com a documentação tudo em dia. Primeira coisa que eu cuido é o seguro, porque já pensou, você está dormindo aí, vem uma tempestade, você sai de casa e vem uma tempestade. Só para ter um exemplo, eu já tive na minha casa, já viu falar naquela história que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Na minha casa caiu no mesmo lugar e queimou a mesma televisão duas vezes. Então fala um pouco do seguro residencial e quais são as coberturas. Isso de fato pode ocorrer, né? Porque é um dano natural, né? Como eu disse, não tem controle. Nós não temos controle, né?
sobre eventos naturais, né? E isso está previsto nas coberturas do seguro residencial, né? O seguro residencial ele tem lá a cobertura básica, né? Que é a cobertura principal do seguro residencial, que é a cobertura que vai cobrir incêndio, queda de raio, explosão, né? Explosão de qualquer natureza. A gente vê muitos apartamentos, muitas... Bujões de gás que explode. Justamente, não só o bujão de gás, a panela de pressão. Você já viu o dano que uma explosão de uma panela de pressão causa? Muito grave. Ele achata o fogão fica parecendo uma latinha quando você amassa no chão. E tem o efeito também que sobe para cima, atinge o teto, o telhado. Então, uma explosão de uma panela de pressão, se a gente for levar em consideração o dano material, causa muitos danos. E além da pessoa também que está ali. Geralmente quem está na cozinha é a mulher, o filho sempre está em volta ali da mãe, né? Então são essas coisas que o seguro residencial prevê. E além da cobertura básica, aí entra as coberturas acessórias, que é onde você contrata o seguro e você pode incrementar as coberturas, por uma cobertura de roubo, né? Roubo ou furto qualificado, o seguro vai cobrir, danos elétricos, porque às vezes você tem uma queda de raio no telhado, vai danificar o quê? A queda de raio, evidentemente que ele vai danificar a estrutura do imóvel, não vai danificar a televisão. O que vai danificar a televisão é uma descarga elétrica provocada pela queda de raio, então você tem que ter a cobertura de danos elétricos. Vendaval, destelhamento, vai estar na cobertura de vendaval, cobertura de alagamento, que a gente viu aí, as casas sendo alagadas, né? Coberturas de despesas extras, que você coloca lá, de despesas extras, né? Então, vale a pena. São coberturas que você vai agregando, e se você vê o custo do seguro anual, ele é muito barato. Então daqui a pouquinho nós vamos falar então dos custos, dos valores. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa para tomar uma aguinha. Inclusive você está convidado para tomar uma aguinha, um cafezinho aí. E nós voltamos já, nós vamos falar de valores, que é tão baixo, né? Só repetindo aqui o nosso telefone de contato, é 11 99465 9382. Esse é o contato com Arsênio Tardivo e você. Voltamos já. Fique aí, não desligue não, tá? Alô, empresário! Se você pretende montar a sua empresa nesta rica região de São Paulo, como em Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá ou em todo o Alto Tietê, temos galpões logísticos, industriais, prédios comerciais e grandes áreas de terrenos. Ligue ou mande uma mensagem 11 97244 8681 ou 11 96 355 4142. Muito bem, minha gente, já estamos de volta aqui com o canal Arsênio Tardivo e você. Só reforçando aqui o nosso contato, se você quiser divulgar o seu produto, quiser dar uma entrevista aqui no nosso canal, é muito fácil. Você que tem aí uma profissão, queira se divulgar por aqui, é 11 99465 9382. 11 99465 9382. Arsênio Tardivo e você. E voltando aqui com o Ismael, que é sócio da MGD Corretora. Ismael, vamos falar um pouquinho, nós paramos para o comercial. O custo hoje parece que é tão barato para se fazer um seguro residencial, né? Hoje o seguro residencial, ele é bem barato, assim, a gente sempre tem um seguro na medida certa para o cliente certo. De acordo com a sua residência, de acordo com os seus bens, a gente estrutura uma proposta de seguro que vai caber no bolso do cliente. E a gente tem seguros hoje a partir de R$50 por mês, R$80 por mês. Um seguro que você paga até 10 vezes e ele tem uma validade de 12 meses. E vocês trabalham com todas as grandes seguradoras? Todas as grandes seguradoras. Chega um pouquinho mais perto do microfone só. Com todas as grandes seguradoras vocês trabalham hoje? Sim, trabalhamos com todas as grandes seguradoras. E vocês trabalham também com, além do seguro residencial, que hoje é uma mixaria que o povo paga hoje, né, um anual, é tão pouco,
que nem acarreta quase, e outra coisa, ainda é parcelado, né? É parcelado, não vai onerar. A pessoa ele vai pagar o seguro tranquilamente e sem contar que os seguros residenciais hoje, de uma forma geral, todos eles possuem o serviço de assistência, que você pode acionar a qualquer momento. Você contrata o seguro hoje, pode acionar amanhã. Você tem serviço de limpeza de caixa d'água que você pode acionar durante a vigência da apólice. Perfeito. Hoje, às vezes a gente vê pessoas que trabalham, que não tem tempo, chega no final de semana, ele quer descansar. E ele pode acionar a seguradora para fazer determinado serviço, uma instalação de um chuveiro. São serviços que estão agregados ao seguro residencial que você pode usar a qualquer momento durante a vigência da apólice. Chaveiro, eletricista, encanador, tudo isso você pode utilizar. Quebrou a máquina de lavar, você pode acionar. Quebrou a televisão, você pode acionar o prestador. Acionar o seguro. Então, hoje, o seguro, ele, além do seguro em si, das coberturas que você contrata para ter aquele amparo, para ter aquela tranquilidade, tem os serviços agregados aos seguros que você pode usar durante a vigência da apólice tranquilamente. Perfeito. E vamos falar um pouquinho agora sobre seguros de automóvel, seguros de veículos, né? Fala um pouquinho como que funciona também. A gente sabe que o seguro de automóvel hoje, ele é o seguro mais tradicional, é o seguro assim que às vezes a gente fala que é o mais conhecido, que é o mais praticado, e mesmo assim a gente tem uma grande maioria da nossa frota sem seguro. Embora as pessoas elas estão mais preocupadas às vezes em proteger o automóvel do que a própria vida, ou do que a própria casa, ou do que a própria empresa, eles estão mais preocupados em proteger o automóvel. O brasileiro, por natureza, ele tem um apreço, ele gosta de veículos, gosta de carro, né? Hoje o garoto, quando ele faz 18 anos, ele já quer tirar a carta, faz 18 anos hoje, amanhã já quer se matricular na autoescola, quer tirar a carta e quer dirigir, quer ter o carro. Às vezes no primeiro emprego, a primeira coisa que ele pensa é em comprar o carro, né? E foi assim com a gente e é assim com a garotada. E o pior é que dia. Tem muita gente que não se preocupa com o seguro, a gente só dá o valor no seguro, já aconteceu comigo 2 vezes, a gente só dá o valor no seguro na hora do roubo, né? Na hora do roubo, mas a gente vê o seguro de automóvel, ele tem várias opções de contratação também. Você pode contratar uma cobertura total, que às vezes as pessoas vê lá na apólice, meu carro cobre danos da natureza, meu carro cobre colisão, o meu carro só cobre furto, meu carro só cobre roubo. Então tem as opções de contratação hoje, seguro total, né, que vai estar lá na apólice gravado, né, escrito na apólice, cobertura compreensiva. É a cobertura 1, que compreende todos os danos, incêndio, roubo, furto e colisão. E a cobertura de colisão é onde está previsto os danos da natureza, né? Exatamente. Então tem o seguro dentro da apólice de seguro de automóvel, tem a cobertura contra terceiros, que é a responsabilidade civil facultativa, está lá na apólice também. Você contrata essa cobertura para dar atendimento, no caso, quando você bate em um terceiro e você é o responsável pelaquela ocorrência. Então Ou você bate vai no acionar. poste também, né? E a cobertura de danos terceiros, ela cobre danos materiais e corporais. Você pode causar um dano material a terceiros, desde que você seja o responsável. A seguradora vai ressarcir essa pessoa. Pode ser um automóvel, pode ser um portão de uma residência, pode ser um poste. Então, porque se você bater num poste e derrubar o poste... Tem que pagar. Você tem que pagar. A companhia de eletricidade da região, né, a concessionária que atende a região, ela identificando, ela vai te cobrar esse poste. Você vai ter que pagar. E você pode acionar o seguro para isso. Se você causar um dano a uma pessoa, você atropelar, você contratando seguro contra terceiros, também vai. E assim como os seguros residenciais, o seguro de automóvel também tem o serviço de assistência, que é guincho, chaveiro... em caso de pane, troca de bateria, troca de pneu, auxílio quando falta combustível. Tem tudo. Tem tudo. E outra coisa também muito importante. Eu, por exemplo, tenho seguro de tudo. Tem da casa, tem seguro de vida, tem seguro dos carros, tudo, um pouco de cada coisa. Não deixo sem seguro, nada sem seguro. Até apartamento tem seguro. Então, mesmo sendo um apartamento.
Mas vamos falar um pouquinho do seguro de vida. Como que funciona um seguro de vida para a pessoa? Tem aquele seguro que cobre morte natural e aquele que cobre também só acidentes, morte acidental, né? O seguro de vida é um seguro importante, é um seguro de proteção, é a melhor proteção que a gente poderia dizer e que todos nós deveríamos pensar é o seguro de vida. O seguro de vida, ele vai dar uma tranquilidade familiar para você. Você pode fazer o seguro, você sendo segurado e a sua esposa e filhos, ou pai, mãe, irmão sendo beneficiários, ou a sua esposa sendo assegurada e você sendo beneficiário. É o seguro que vai te dar uma sustentabilidade durante o período mais comovente das nossas vidas, que é a perda de um ente querido, né? Então é um momento onde a gente é pego de surpresa, o chão sai debaixo dos pés e a pessoa que fica, além do sentimento da perda, né, ainda tem ainda a preocupação do equilíbrio econômico-financeiro, né, que às vezes, na maioria, os provedores das famílias, seja o homem ou seja a mulher, ou na maioria das vezes hoje em dia são os dois, né? Na falta de um deles, né, a renda deles vão ficar comprometida, né? E o seguro de vida ele vem exatamente para poder dar esse amparo e dar essa sustentabilidade à família durante esse período, que é o período de adaptar com a perda de um ente querido, se é que a gente pode dizer que se adapta a isso, né? Perfeito. E aí a gente costuma falar, né, que é um planejamento financeiro, o seguro de vida. A gente fala disso. Porque às vezes as pessoas, elas falam, eu tenho bens para deixar para minha família, mas e até sair o inventário e dizer o que é de cada um. De quem é quem que é o herdeiro. Como é que a família vai se manter? Exatamente. E o seguro de vida, ele não tem inventário. Vai pagar-se para os beneficiários da apólice, o que estão indicados na apólice, ou para os herdeiros legais, de acordo à lei, né? E outra coisa também, é muito importante, porque às vezes, geralmente a pessoa contrata um seguro, tem até auxílio funeral, né? Todo seguro hoje tem a opção de você contratar a cobertura do auxílio funeral, e pode ser o auxílio funeral individual ou o auxílio funeral familiar. Ah, que, ótimo. Além de atender você, no caso, né, que você contratou o seguro, vai atender você. Mas se você contratar o auxílio funeral familiar, se falecer o cônjuge, o pai, a mãe, o sogro, a sogra e o filho... Dá para fazer? Vai estar toda a cobertura. Vai dar cobertura, vai estar parado também no assistência funeral. Perfeito. E o seguro, ele tem várias modalidades, o seguro de vida. Você pode contratar o seguro de vida tradicional, que você vai pagar para ter a cobertura, enquanto você pagar, você tem seguro. E dentro desse seguro, ele tem as coberturas de morte natural, morte acidental, invalidez permanente total por acidente, e essa invalidez pode ser total ou parcial, né, a perda de um membro, né? Então aí o laudo médico que vai definir o grau da invalidez para a seguradora fazer a indenização de acordo com o grau de invalidez, pode ser total ou parcial, né? E umas cláusulas hoje que o mercado tem procurado, que é o de doenças graves, né? Isso. Você é diagnosticado com uma doença grave, lá vai ter uma cobertura de doenças graves que você pode contratar. Tem isso também, tem né? Isso. Agora, E voltando você vai ser atendido. voltando um pouquinho ao seguro, nós temos um tempinho, fala aí sobre o seguro das empresas, né? Por exemplo, hoje nós temos o seguro fiança também, que é o seguro fiança para cobrir se a pessoa não pagar o aluguel, e tem o seguro das empresas também. Faz um resumo para nós aí. Só para finalizar aqui, Arsênio, com relação ao seguro de vida ainda, que além do seguro tradicional, a gente tem seguros de vidas resgatáveis. Ah, resgatável, porque devolve você o dinheiro. vai pagar uma parte, vai para garantir o pecúlio, que é o seguro, e outra parte vai fazer um fundo, vai fazer uma reserva, que ele vai ter correção, e se você vai ficar 2, 3, 4, 10 anos pagando esse seguro, caso você resolva suspender este seguro, você vai, ou se você precisar do recurso,
você suspende o pagamento e pede o resgate daquela reserva que foi formada durante o tempo que você pagou. Eu já tive seguro assim então, também. É uma boa opção que Uma boa você opção. tem. Além de ter o seguro de vida acoplado, você tem a reserva financeira que você em vida vai resgatar. Perfeito. Então, E fala então um pouquinho do seguro sobre empresas. agora falando do seguro de Temos minutinhos, empresa, um minutinho. o seguro de empresa, ele funciona também mais ou menos igual ao seguro residencial, né? Só que aí tem o residencial, ele tem um custo, e tem o seguro empresarial, que ele vai ter o custo de acordo com as atividades, né? O ramo de atividade que aquela empresa exerce é que vai, juntamente com as coberturas e valores contratados, é que vai definir o valor do seguro, né? Mas também, assim como o seguro residencial, proporcionalmente, ele também não é um seguro caro, dado as coberturas que ele oferece, que é incêndio, queda de raio, explosão, queda de aeronave, impacto de veículos, tem as mesmas coberturas, danos elétricos, vendaval, tem as diárias de paralisação que você pode contratar. Se a empresa ficar parada, ela deixa de faturar, então ela tem as despesas fixas dela, você pode contratar essa cobertura também. Então tem uma infinidade de coberturas também, e também tem uma assistência. Assim, e também cobre também contra roubo também, né? Cobre contra roubo, né? Danos elétricos, vendaval. Geralmente o cara tem a empresa roubada, o seguro também cobre tudo. Cobre. Furto qualificado ou roubo, o seguro vai cobrir desde que você contrata as coberturas. O seguro, você pode contratar o seguro tanto residencial quanto empresarial, só a cobertura de incêndio, que a gente chama de cobertura básica. Você só contrata ela, só vai te atender em caso de incêndio, mais os serviços dos assistências. Agora, se você quer um seguro mais completo, você vai agregando as coberturas. À medida que você vai agregando as coberturas, você vai ter, além de um amparo maior, né, durante o ano de vigência, como também vai ter o custo adicionado a cada cobertura. Evidentemente que não é um custo tão alto dado aos valores que o seguro protege, que o seguro cobre, né? E se você for ver hoje, todo estabelecimento comercial, ele é obrigado a ter seguro. Todo. Sim. E dentro desse seguro, tanto do residencial quanto do seguro patrimonial, ele tem a cobertura de responsabilidade civil. No residencial, é a cobertura de responsabilidade civil familiar. Qualquer dano que você vier causar a terceiros, você pode acionar essa cobertura. E no seguro patrimonial, que é o seguro empresarial da empresa, você pode contratar a cobertura de RC Operações, que vai atender também. Você tem um estabelecimento comercial. A pessoa está lá fazendo uma compra dentro da tua loja e por um problema de piso molhado, essa pessoa sofra um acidente dentro da sua loja, a responsabilidade é sua. Exatamente. Você vai ser responsável por isso. E o seguro está lá para poder te amparar nessa situação. Perfeito, Ismael. Acho que se a gente fosse ficar falando de seguro aqui, a gente precisaria ficar um dia inteiro para falar de tudo, porque é muita coisa. Mas repete para nós aí o seu telefone de contato, seu e-mail, se tiver alguma rede social, pode falar. O tema de seguro ele é muito abrangente e a gente não falou quase nada de seguro. Então, né? É muita coisa, então, muita coisa. Você vai voltar aqui. São vários modais de seguro, né? Em que as pessoas eles podem procurar a corretora, no caso a MGD, né, evidentemente. A gente está à disposição através do e-mail ismael.durais@mgdseguros.com.br ou pelo celular, o WhatsApp, né? Pode falar. 011 99910 7155. Repita, por favor. 11 99910 7155. É bom frisar e deixar todos vocês cientes que a gente sempre vai ter um seguro que vai enquadrar no seu perfil. Isso. Seja no teu perfil econômico, seja no seu perfil de vida, seja da sua atividade profissional, né? A gente falou de vários seguros e tem o seguro de responsabilidade civil profissional, RC médico, RC contadores, responsabilidade RC na linguagem, que é o responsabilidade civil, né? Médicos, dentistas, né? Que é os profissionais da saúde, responsabilidade civil, contadores. Então, existe todos os modais de seguro, né? Basta você procurar, conversar com a gente está à disposição aí também, o Arsênio aí. Queria agradecer aí a oportunidade de estar falando um pouco de seguro, né? Que é
é uma proteção, né? Fundamental. Fundamental na vida nossa, no nosso cotidiano. Eu só queria deixar assim uma frase que eu até comentei com você antes de vir para cá, que muitas vezes as pessoas elas falam que pagam, né, seguro a vida toda e nunca usou. Mas na verdade nós usamos o nosso seguro, Arsênio, todos os dias. Se você deixar o seu carro na garagem, fechada, trancada, isolado, você não ia contratar seguro, iria? Não, A partir do momento que você sai na rua com o seu carro, você está se expondo com ele. Se expondo. Há várias situações de roubo, de bater. Ah, mas eu sou um bom motorista. Mas existe os acidentes, que são atos fortuitos, sem data e sem hora para acontecer. Beleza. E pode acontecer com qualquer um. Então, você usa o seu seguro a partir do momento que você está segurado. Perfeito. Então, você está coberto, você está amparado. Mas foi então, boas você está usando o seguro. Foram boas explicações, os esclarecimentos. Se a gente, vou até convidar você para voltar para falar mais. Você vai voltar aqui para falar mais vezes. Nós vamos gravar outro vídeo com você de outra hora, falando mais ainda de seguro, que eu gostei muito da explicação. Muito obrigado, então, a você. E quero agradecer a todos que estão na nossa sintonia. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí, estamos à disposição. Tá bom? Um abraço a todos. Bom final de semana e precisando, procure a MGD Corretora. Tá, beleza, então, muito obrigado. E o telefone já está aqui passando aqui na telinha para nós todos aí. Muito obrigado, então, Ismael Durães, né? Isso. Perfeito, muito obrigado pela visita, então. Obrigado. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.